Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação enorme e a alegria de receber um amigo querido, Eurico Cesarino. Cesarino é apresentador da Log Brands. Querido, prazerzaço recebê-lo aqui. Nossa. Obrigado por ter aceito o convite. A gente tem tentado aí conciliar as nossas agendas e hoje finalmente a gente conseguiu. Uma honra, uma alegria ter o amigo aqui no nosso programa. O prazer é meu, né? Como você disse, tantas vezes marcamos, mas foi um pouco difícil. Mas hoje, para conseguir juntar aqui, foi muito feliz, até porque hoje é um dia gostoso para conversar, bater papo, e é um prazer estar aqui com você. E você sabe que eu estou na posição mais tranquila, né? Você que está agora com o papel invertido, como é que você está se sentindo aí? Cara, olha, eu sempre falo o seguinte, quando você também entrevista, você também tem a oportunidade também de montar também uma resposta. Então vamos ver hoje, acho que tem tudo a ver, e vai falar aquilo que eu sei, gosto, né? Então tenho certeza que a gente vai decolar num bate-papo legal. O nosso telespectador conhecer um pouco a tua história, a tua trajetória, por favor, compartilha essa tua história de sucesso, Cesarino. Olha, eu comecei muito cedo, né? Eu falo que quando empreendedor parece que naturalmente nasce em você, e eu me lembro de muito cedo, eu gostava eu olhava para o meu pai trabalhando, eu falava, eu preciso trabalhar. E eu comecei a ser engraxate, depois de engraxate eu passei a lavar carro, e eu sempre gostei de ter meu dinheirinho na minha mão. E aí essa evolução, né, do desenvolvimento, de ter aquilo que era meu, foi partindo para algumas outras coisas, principalmente com relação a trabalhar com o meu próprio negócio. Pequenininho, eu tinha 12 anos e eu queria montar alguns serviços e acabei montando uma pequena sorveteria e foi depois crescendo, tornei-me o famoso office boy, né? Porque office boy você conhece muita coisa. E aí de lá para cá estudei, busquei muito aperfeiçoamento e graças a Deus hoje eu tenho uma empresa de conexões de negócio de logística. Acabei entrando na logística, fui por 28 anos em logística, uma experiência muito grande, interlogística principalmente. E aí, com tanta vontade de desmistificar a logística, acabei criando um programa de televisão para poder falar de logística abertamente, desmistificando aquilo que as pessoas imaginam que logística é carregar caixa. Então a gente trouxe essa jornada aí, hoje graças a Deus a gente consegue trazer alguns parceiros para poder falar disso. Agora, esse viés empreendedor que você tem, isso nasceu de família ou você desde cedo percebeu que teu negócio era realmente abraçar sonhos e abraçar desafios? Você sabe que eu sempre falo assim, eu sempre vejo em grandes empreendedores sempre começando, contando a sua história de começo e sempre foi muito duro. Eu me lembro que meu pai tinha um sítio e ele sempre falava, olha, alguns produtos nós vamos levar para poder vender na cidade, porque o produto que sai daqui, do sítio, é muito mais bem vendido. Para mim aquilo era uma satisfação, porque eu já estava pegando produto para vender. Então eu tinha 7, 8 anos, com meu pai levava aquelas caixas de produtos, e isso foi me ajudando a me desenvolver. Claro que aí, com o passar do tempo, você começa a dar uns atropelos aqui, o outro, porque você acha que já está dominando tudo, né? Mas a minha jornada sempre foi muito responsável, posso dizer isso. Por quê? Porque eu sempre olhei não para empreender e ter dinheiro para mim, mas sempre para ajudar a família, porque era muito carente. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ir galgando algumas coisas. E aí, culminou, né, sempre acompanhado do estudo, do conhecimento. E aí, eu fiz a faculdade, depois fiz um MBA, que acabou ajudando esse desenvolvimento. Aí, criei algumas empresas e aí algumas parcerias, que a gente acabou criando uma consultoria de logística, depois uma consultoria de empresarial. E a gente conseguiu atender aí algumas empresas. Espero que as empresas sejam felizes com o nosso trabalho. Nessa jornada, obviamente, a gente sempre conta e precisa de pessoas, né? Que sozinho a gente não consegue nada e não chega longe. Nessa tua trajetória, nessa tua história, você teve apoio, ajuda de pessoas, alguém que te inspirou? Quem que você lembra aí nesse percurso que você hoje poderia destacar? Olha, eu vou dizer para você uma coisa, nada disso seria possível se não tivesse, né, os mentores, né, alguém que desse a direção. Eu tenho referências, eu sempre falo que as referências que eu tenho sempre é aquelas que são importantes, que vai te desenvolver, aquelas que me ensinaram a não querer aquilo para mim, né? É muito importante para isso.
E grande parte dessas pessoas que eu estive, por exemplo, eu tive um líder, né, que eu me lembro até hoje, que era o senhor Jair, que ele falava assim, sempre, sempre, sempre responsabilidade e caráter. Tudo que você fizer, Eurico, sempre, sempre, sempre. Então eu saía da minha casa, vi meu pai humilde, trabalhando, aquela coisa toda, mas quando eu fui para o mundo empreendedorismo, achei pessoas que também continuam norteando ali a essa questão de caráter. Quando você faz isso muito bem, também pensando nas pessoas, que sempre foi o meu propósito. Então, acabando de ter algumas pessoas como o seu Jair, o Johnson Shen, que é um grande amigo hoje, que volta e meia bate o papo, o próprio amigo também, que acabou virando um bate-papo ali de orientação, e você tem somado na minha vida, e graças a Deus, tem dado certo. E a logística, quando que ela entrou nessa história, Eurico? Olha, a logística sempre esteve na minha vida, eu posso dizer isso para você, porque quando eu imaginei que eu entrei quando eu comecei com 17 anos, eu entrei numa empresa que fazia transporte de material de construção, mas os meus 22 eu entrei na Tokstok, como assistente administrativo. Foi logo quando a Tokstok estava dando seus primeiros passos para se expandir aqui no Brasil. E eu peguei essa carona, né? Então eu acabei viajando para o Rio de Janeiro, fiquei lá por quase 2 anos, ajudando a desenvolver um galpão de logística lá e ter a parte de distribuição de entrega, de transporte. E depois, efetivamente, fui para a logística, onde minha jornada foi 14 anos na Tokstok, depois eu fui para concorrente, para a Etna, mas aí sempre nessa linha da logística, até 2016, onde eu estive até na Pernambucana, e aí de lá eu comecei já atuava como consultor, mas aí eu passei definitivamente a trabalhar só como consultoria de logística empresarial. Mas a logística continua te acompanhando? Ela bate mais forte no peito, sempre, né? Assim, eu quando falo de logística, eu falo de logística porque logística, na verdade, ela é um ecossistema, né? E está muito envolvido com tudo que é do empreendedorismo. Então, eu falo de logística, mas tudo que está em volta da logística faz parte, é o que eu atuo, né? Então, empreendedorismo, startup, né? O próprio desenvolvimento humano. Então, esse movimento ele é constante e contínuo comigo. E é importante destacar o papel que você tem também no sentido de dar o entendimento que é a logística, né? Porque a gente tem culturalmente aqui uma cabeça de que a logística é caminhão, é pegar no ponto A, levar para o ponto B. E quando você pensa em supply, quando você pensa em cadeia de abastecimento, a gente está falando de coisas muito mais amplas, né? E você tem contribuído com as suas ações, com o teu programa, a trazer esse entendimento, esse esclarecimento do que de fato é a logística, né? Sim. Um legado que você está deixando também para o segmento? Olha, eu acho que essa é a palavra. A ideia é desmistificar. Poxa, por que a gente fala de logística, o transporte? Na verdade, porque em 2000, 2002, os caminhões de logística que circulavam tinha lá logística e transporte. Então as pessoas olhavam e falavam, logística, né? Na verdade, a ideia foi desmistificar isso. Olha, o transporte é um braço, é um setor da logística, onde a logística ela faz toda a parte de composição, de movimentação de entregas. Essa é uma parte. Mas depois você começa a conhecer outros níveis de logística, a distribuição, do próprio abastecimento, e aí você vai para marítimo, aí você vai para ferroviário, você conhece outros setores que é muito importante. Então, isso é muito importante para que as pessoas... como é que isso foi muito mais enraizado e muito mais fundamentado? Na pandemia, porque as pessoas começaram a entender que elas precisavam de alguém para movimentar, mas elas não sabiam. Eu falo que é o fundo do iceberg, e aí a mercadoria chega na casa dela. Então a ideia era mostrar como isso funciona a partir da hora que ela aperta o botão da compra e a hora que ela recebe alguém na sua casa com o seu pacote. Essa foi a ideia de mostrar o que acontece todo esse cenário quando a pessoa faz uma compra. E a gente estamos conseguindo ainda desmistificar isso, mas está chegando muito mais próximo. Pegando o gancho da pandemia, como é que foi esse período difícil na vida, não só do amigo, mas na vida de toda a humanidade? Eu me lembro que em março de 2020 eu tinha 120 eventos programados pela Prime, programa de televisão, reuniões em hotéis, e de repente em 24 horas eu entendi que isso nada mais era possível. A gente teve que pensar fora da caixa e rapidamente nadar contra a correnteza, que é aí que se mostra de fato quem é a pessoa que decide empreender ou que pega a onda do empreendedorismo, né? Como é que foi para você? Como é que está sendo esse pós-pandemia, Eurico? Eu sempre falo o seguinte, né? Que no caos aparecem as oportunidades, né? A pandemia, ela de fato fez isso. Ela tirou as crianças e colocou só os adultos, né? E grande parte das empresas que de fato elas não deram certo ou de alguma forma elas cresceram, elas estavam
já estavam preparadas para alguma coisa nesse sentido, já a longo prazo, né? Então eu penso exatamente nisso. No meu caso, exclusivamente, eu também tive um baque muito forte, principalmente com relação a eventos, né? Porque a gente faz eventos de logística e muitos deles, inclusive, voltados até para dar na TV. E as consultorias que a gente fazia, né, principalmente as consultorias que já estavam agendadas, todas elas foram desmarcadas, porque não tinha sentido. Mas, por outro lado, surgiu um outro nicho que foi muito forte, foi o e-commerce. Então começou a construir e-commerce, começou a construir as próprias plataformas, começou a dar consultoria de como fazer um e-commerce do dia para a noite, porque a pessoa tinha produto, mas não sabia como fazer. Então, eu trabalhei muito com as PMEs, as empresas pequenas empresas, mas exclusivamente para mim eu perdi muitos amigos. Perdi muitas pessoas importantes no meu meio. Tanto é que tem uma pessoa que estava muito próximo de mim, que é não sei se eu posso dizer aqui o nome dela, que é o Luciano da SOS Truck, uma pessoa fantástica, estava comigo uma semana antes, semana seguinte estava enterrando ele. Infelizmente, o Covid tem essas tragédias, né? Mas eu acredito também que nasceu também muitos novos empreendedores e muitos novos vencedores e o resultado você tem visto hoje aí. O Brasil passou a ser um dos maiores núcleos de empreendedorismo do mundo, inclusive as startups surgiram, aceleraram os crescimentos em função exatamente disso. E tem aquela máxima, né, Eurico, que no caos a gente precisa olhar para as oportunidades. Isso parece um jargão, mas isso de verdade é verdade. Porque a gente pode, independente do momento, das circunstâncias, enxergar oportunidades que talvez em outras circunstâncias a gente não enxergava, né? Perfeito. Eu sempre digo que a pandemia acelerou o processo, né? Ele encurtou o tempo e deu oportunidade para quem estava empreendendo. Eu sempre falo assim, a tecnologia munida da expertise, né, que é o que está acontecendo agora, deu uma acelerada em muitas coisas. O fato de estarmos aqui gravando esse momento aqui, algum tempo atrás não era possível, máximo 1 ou 2 pessoas. Então, nós vemos que é possível fazer com menos, muito mais, e chegar muito mais rápido em locais que você demoraria muito mais tempo a chegar. Isso é um fato. E, por outro lado, também desmistificou também muitas atividades que antes era difícil de fazer. Hoje você faz um clique, né? Então, isso tem ajudado bastante. Mais uma vez, falando do meu caso, graças a Deus eu nunca peguei Covid, pelo menos é o que os exames que foram feitos, mas é duro você ver o país ou o mundo parar em função de algo que você não tem controle, você não pode dominar, você tem que esperar o resultado de se resolver. Então isso, graças a Deus, estamos passando por essa fase e eu tenho certeza que muitos dos empreendedores que estão aí estão vencendo também, claro, fazendo a economia girar. Muito bom, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com Eurico Cesarino. O Eurico é apresentador da Log Brands. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Eurico Cesarino. O Eurico é apresentador da Log Brands. Falar agora do lado pessoal, que é algo que eu mais gosto no programa aqui. A gente fala de negócio, fala de carreira, fala de sucesso, mas por trás disso tudo há um ser humano que tem seus desafios, que tem suas crises, que tem suas necessidades. Como é que o amigo consegue, dentro dessa tua veia empreendedora, Eurico, conciliar os papéis diversos que você vive como pai, como marido, como ser humano? Como é que você lida com esses pratinhos todos sem que caiam? Exatamente. Bom, com o passar do tempo, Luciana, a gente acaba entendendo as importâncias da sua vida, né? Hoje eu tenho 50 anos e eu vejo que... Uma criança, hein? E aí a gente olha e fala assim, poxa, eu estiquei a corda para um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, abri mão um pouco para cá. E hoje eu acho que está muito bem equalizado isso, né? Eu moro em Alphaville, então fica fácil o programa, meu programa está em Alphaville, a minha vida está em Alphaville, então fica muito fácil. Mas o que é mais importante
eu tive alguns atropelos de vida, mas hoje eu consigo coordenar muito bem isso, né? Então eu consigo estar em casa mais cedo, estar com a família, eu adoro ter minhas leituras, fazer meu programa, e aí, mas principalmente fazer as mentorias. Eu gosto de equilibrar isso e também ajudar alguém que está começando a tomar a sua jornada. Então assim, eu consigo dividir bem a semana, aí está o resultado de um planejamento adequado. Eu começo meu planejamento no domingo de manhã, para ver como é que vai ser a semana, deixo sempre um gapzinho ou outro, para que não deixe faltar nada. E eu consigo atender tudo aquilo que eu planejo. Então, a família sempre em primeiro lugar, Deus primeiro em primeiro lugar, depois a família, e claro que todos os outros negócios vão se encaixando e vai estar tudo certo. Fazer uma mentoria com o amigo, porque eu tenho uma dificuldade danada em ter essa organização com o amigo. Eu tenho uma boa inveja aqui do amigo, porque a agenda não é fácil, e não é só a agenda, mas as coisas que vão acontecendo no decorrer da semana faz com que a gente precise ter a flexibilidade de ir adequando. Eu aprendi a dizer alguns nãos. Então, eu tinha muitos sims, né? Claro que é importante, tem sims que você não tem que deixar de... Mas alguns não foram importantes. E os não definitivo. Não assim, vamos prorrogar para a semana que vem, para a gente se ajustar. Porque eu via que eu estava meio envolvido naquele furacão de problema dos outros, não nos meus. E eu acabou de falar sobre isso agora, vindo de viagem. Assim, eu estava sempre no problema dos outros, estou com os meus. Deixa eu me organizar para isso não acontecer. Então, esses nãos aí me ajudam um pouco. E tem um monte de curso aí, né, de fazer gestão de tempo. Não se faz gestão do tempo. O tempo é 24 horas, você faz a gestão de prioridade, né? Aquilo que você de fato decide fazer em função da prioridade que você tem. Como é que você concilia a tua agenda dentro das prioridades que você tem, Eurico? Eu defino a prioridade exatamente como o tópico principal dos primeiros horários da semana e organizo dessa forma. A prioridade para mim sempre é aquilo que vai trazer algum resultado para o negócio ou para a empresa, para o grupo que está comigo, olhando sempre exatamente o funil que vai chegar até de médio, curto e longo prazo. Então, isso sempre olhando para isso. O segundo momento é sempre olhando para a questão interna, poxa, o que eu preciso fazer para poder melhorar ou desenvolver. E o terceiro sempre buscando as parcerias, os amigos, as mentorias, mas muito mais também buscando o conhecimento, porque às vezes você... Puxa, isso aqui eu não conheço muito bem, para estar um bate-papo contigo aqui, eu tive que conhecer um pouco mais da Prime, e isso traz um certo conforto e estabilidade, porque você conhecendo, você sabe onde você está pisando. Então você consegue caminhar aí a todos os dias. E aí a gente à noite deixa para dormir, porque é o que eu fazia de madrugada, era estudar. Hoje não, hoje estou descansando. Um amigo como um bom networker, como é que você hoje avalia a necessidade de nós não só termos, mas desenvolvermos e fidelizar os nossos relacionamentos? Eu acho que na vida a gente não consegue alcançar nada se não for através de pessoas. Como é que você consegue investir teu tempo em desenvolver relacionamento, Eurico? Eu fiz um curso, né, com um grande palestrante aí, há uns 2 anos atrás, e eu aprendi algumas coisas muito importantes. Você ter contato é uma coisa, fazer network é outra coisa. Network é ligar para o amigo, dar um oi, às vezes na semana, sem esperar, e você potencializar. Então, uma das coisas que foi aprendido foi ter na sua lista 10 pessoas que você queira, que são aquelas pessoas que você quer que estejam de volta de você. E ali você sempre está em contato. Então, eu busquei, as pessoas que eu não tinha, eu busquei a ter. As pessoas que eu já estavam comigo, eu potencializei. E hoje eu tenho um hall, né, de pessoas, e graças a Deus a gente usa isso. As pessoas também olham muito para você porque ela vê caráter, ela vê integridade, ela vê a questão do seu profissionalismo, mas isso é muito importante. Então, potencializar. Eu sempre estou falando e tomando um café com os meus amigos mais próximos, né? Estou aqui porque eu te considero amigo muito próximo. Então a gente tem essa relação, mas muito mais do que isso. Eu acho que as pessoas que têm network com você, eles acabam para mim sendo uma referência. Poxa, ali eu acho que pode ser que esse é o caminho que eu quero tomar, ou aquela postura que eu quero ter, ou aquela verbalização que eu quero começar a colocar. Então, eles são pedaços que vai se juntando, fazendo você ser um ser. Então, o network para mim hoje é tudo, porque a gente sempre fala, eu tenho uma lista de contatos aqui que são de extrema importância, mas se eu não tiver relação com ele, não tem sentido nenhum eu ter esse telefone comigo. A gente tem, pessoalmente, alguns pontos que convergem de uma maneira muito especial, né? A logística, né? São empreendedores, Exato. Apresenta programa de televisão, mas tem uma que eu acho que é a mais relevante, é a questão da espiritualidade, a questão de Deus, a questão de nós cuidarmos do nosso espírito. Como é que você hoje cuida
diante desses cenários todos na tua relação com Deus, Eurico? Eu não deixo de ter o meu contato com Deus diário ou constante do dia. Eu sou cristão, né? Sou pastor, né? Fui levantado a pastor por mais de 10 anos. Já estive à frente de igrejas, já estive à frente de um grupo de pessoas. Tem um grupo de pessoas que eu acabo ali pastoreando. Mas eu acho que isso é a essência principal, né? Até eu uso, em todo lugar que eu chego, qualquer conversa que eu tenho, eu sempre uso os modelos da Bíblia para falar dos negócios, né? Então eu sempre falo, olha, se eu for para estar aqui hoje, eu falo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então eu vou lá, me entrego ao Senhor, e aí de alguma forma eu conduzo o meu dia ou a minha semana de acordo com aquilo que eu acredito. Então, para mim é tudo, eu acho que e tudo também é Ele. Então, fica mais fácil, fica mais leve, né? E aí você consegue também tirar o terror desse tudo que acontece, né? Porque senão tudo você acaba tendo uma disparidade. E com Deus eu acho que fica mais fácil você equilibrar as coisas. Sem Ele não somos nada, né? Nada. Acho que o desafio, Eurico, é as pessoas entenderem de que a Bíblia não é um livro de história, um livro de geografia, mas é um livro de princípios. Exatamente. Quando você entende quais são os princípios que estão naquele livro, você aplica aqueles princípios na sua vida, não há como a sua vida dar errado. Exatamente. Né? Você pode passar por um momento um pouco mais turbulento, um pouco menos turbulento, que não é na tua força, mas é nas mãos de Deus que você é sustentado. Né? Eu acho que trazer não um Deus de religião, mas um Deus de relacionamento, eu acho que talvez a humanidade viveria menos aflita como ela está vivendo, né? Como é que você enxerga essa questão? Você sabe que você tocou um ponto muito importante com relação à questão da humanidade, né? Eu olho, a gente tem visto, né? A gente que é cristão, para nós o nosso livro de todos os dias é a Bíblia, né? E eu gosto muito de algumas passagens de Salomão que ele fala exatamente disso. Em vez de eu pedir riqueza ou dinheiro, ele pediu sabedoria, mas ele também pediu conhecimento. E você pedir conhecimento no mundo que está, muitas vezes, invertido os seus valores, você sofre muito mais, porque é a palavra do sábio. Mas eu acredito que, assim, por isso que existe o certo e o errado, e por isso que nós acabamos sendo muitas vezes até julgados, né? Porque os princípios da Bíblia te levam para frente e confronto, né, de algumas coisas. Eu recentemente recebi uma proposta para trabalhar num grupo muito grande, num projeto muito grande, onde a força maior era o erro. Então, olha, não faz parte do meu sentido, dos meus princípios, porque estão baseados na Bíblia, baseados naquilo que Deus nos ensinou. E principalmente olhando para o mundo agora, que você sabe que as pessoas, elas podem até começar um bom relacionamento ou um bom negócio, mas elas querem a credibilidade e querem o caráter daquela pessoa que se diz que é cristão. Então hoje eu sempre falo o seguinte, se uma pessoa que é lá de fora, ela falar que ela fez uma coisa errada, está tudo certo. Mas se você falar que você é cristão, aí aumenta o peso. Então eu prefiro ainda continuar com peso nas costas, mas fazer a coisa certa, do que de fato fazer as coisas erradas e depois ser cobrado por isso. Eu vejo um amigo como eu, não tem nenhuma dificuldade em falar de Deus no mundo dos negócios, né? Eu acho que existe um certo preconceito e não é a questão de Deus, mas é a questão das religiões, que de função disso tudo que existe acaba afastando aquele que pode todas as coisas. Exatamente. Inclusive no meio corporativo, né? Você não tem, assim como eu, não tem nenhum problema em falar de Deus, né? Até porque a Bíblia diz que aquele que se envergonha de mim, eu vou ser envergonhado diante do Pai, né? Exatamente. Como é que você lia? Temos 1 minuto para fechar o programa. Como é que você insere essa conversa do nosso Pai nas suas relações? Eu sempre falo o seguinte, que o princípio de qualquer negócio, qualquer vida, qualquer conversa, sempre está alinhado à palavra de Deus. Então, assim, eu só tenho a agradecer tudo aquilo que eu tenho. Eu sempre falo que eu tenho que ter um ser maior para poder direcionar para estar onde eu estou hoje. Da onde eu saí para onde eu estou hoje, só Deus para ter feito. Como você é um cara de televisão, vou te colocar aqui numa sinuca de bico. 30 segundos, futuro do Eurico. 30 segundos? Ter uma grande rede de televisão para divulgar não só negócio, mas ajudar muitas pessoas que estão no empreendedorismo. Queridão, prazerzaço recebê-lo aqui, obrigado, um carinho enorme pelo amigo, obrigado. Obrigado a vocês. Telespectador, obrigado pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime, lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento, Novitá, alimentação empresarial.